Por muitos anos, muita gente acreditou que os motores híbridos eram só uma fase. Uma espécie de ponte entre os carros a combustão do passado e os totalmente elétricos do futuro. Parecia uma escolha segura, previsível, nada revolucionária. Mas, recentemente, algo mudou discretamente. A Honda confirmou um novo sistema híbrido para 2025, e a repercussão dentro da indústria, dessa vez, tem um tom diferente. Não é algo barulhento, nem dramático. Ainda assim, os concorrentes estão de olho. E, aos poucos, uma pergunta surge no ar. O que exatamente a Honda construiu? Por décadas, a Honda nunca foi de se precipitar nas tendências. Enquanto outras montadoras faziam anúncios ousados sobre eletrificação, a Honda sempre preferiu um caminho mais cauteloso. Muitos críticos diziam que a empresa estava ficando para trás. Outros acreditavam que ela estava simplesmente esperando o momento certo. Esse comportamento não era novidade. Em momentos de transformação no setor automotivo, a Honda sempre optou por observar primeiro. Via como as novas tecnologias se comportavam no mundo real, como os motoristas reagiam. Prestava atenção no que dava errado, não só no que impressionava nos jornais. Essa postura, lá fora, parecia devagar, mas, internamente, era questão de disciplina. A Honda construiu sua reputação em cima da confiabilidade. Motores que duram anos com manutenção simples. Projetos que evitam complexidade desnecessária. Mecânicos no mundo inteiro aprenderam a confiar no jeito Honda de construir motores. Tudo se encaixa com precisão. Nada parece solto ou ao acaso. Essa fama não veio de marketing agressivo, mas de uma engenharia sólida e consistente. Quando os carros híbridos começaram a chegar, a Honda entrou no jogo. Desenvolveu sistemas que combinavam motores a gasolina com elétricos. Mas nunca tentou dominar a história. Não prometeu revoluções. Em vez disso, a cada geração, os carros ficavam um pouco melhores. Mais eficientes, mais suaves, menos desperdício. Eram melhorias silenciosas, quase invisíveis para quem olhava de fora. Aí o mundo virou a chave para o carro 100% elétrico. Governos oferecendo incentivos, novas empresas surgindo com metas ambiciosas, montadoras tradicionais anunciando prazos para abandonar os motores a combustão. A mensagem parecia clara. O futuro seria elétrico e chegaria rápido. Muita gente achou que os híbridos iriam desaparecer aos poucos. Alguns até chamavam de tecnologia temporária. Uma ponte que logo não faria mais sentido. Nesse clima, a postura calma da Honda parecia ainda mais conservadora. Começaram a surgir dúvidas. Será que a empresa tinha mesmo um rumo definido? Mas dentro das equipes de engenharia da Honda, o desenvolvimento nunca parou. Só ficou mais detalhista. Em vez de escolher entre gasolina e elétrico, os engenheiros foram atrás de como os dois sistemas podiam se ajudar de forma mais inteligente. Testavam o fluxo de energia no trânsito de verdade, mediam perdas na aceleração, estudavam como as pessoas usam o carro no dia a dia, não só em condições perfeitas de laboratório. O foco saiu dos números de impacto e foi para a experiência real. Economia de combustível no trânsito, suavidade em baixa velocidade, comportamento previsível na estrada. Eles olharam o tamanho da bateria, equilíbrio de peso, sistemas de arrefecimento, durabilidade de longo prazo. Ajustes pequenos, ano após ano. Lá fora, esses anos todos foram silenciosos. Sem anúncios grandiosos, sem mudanças radicais. Mas o trabalho seguia em salas fechadas, pistas de teste e simulações de computador. Os engenheiros refinavam o software de controle, redesenhavam peças internas, reduziam atrito em lugares que a maioria dos motoristas nunca veria. Agora, com a confirmação desse novo sistema híbrido para 2025, aqueles anos de quietude começam a parecer outra coisa. Já não soam como hesitação. Parecem preparação. E a pergunta muda de figura. Não é mais se a Honda andou rápido bastante. A questão agora é outra. Se esse novo sistema nasceu de observação cuidadosa e testes longos, o que exatamente mudou dentro do motor? A resposta não começa pela potência. Começa pelo modo como o motor pensa. A maioria dos sistemas híbridos hoje segue um modelo conhecido.
Um motor a gasolina trabalha junto com um motor elétrico. Às vezes o motor a combustão move as rodas, às vezes o elétrico o assume. Em muitos casos, os dois trabalham juntos. Parece simples no papel, mas, na prática, o carro vive fazendo escolhas o tempo todo. O sistema da Honda para 2025 parece repensar esse processo de decisão. Os primeiros detalhes técnicos indicam que o motor a gasolina nem sempre será a principal fonte de movimento. Em vez disso, ele vai funcionar mais como um gerador. Produz eletricidade de forma mais eficiente, enquanto o motor elétrico assume a maior parte da direção de verdade. À primeira vista, parece um ajuste pequeno. O carro ainda tem motor a combustão, ainda tem motor elétrico, mas os papéis ficam mais definidos. O motor elétrico vira o principal em muitas situações do dia a dia, especialmente no trânsito de cidade, com suas paradas e arrancadas constantes. O motor a gasolina entra em cena principalmente para gerar energia quando precisa, operando na faixa mais eficiente, em vez de reagir a cada variação de velocidade. Essa mudança altera o comportamento do carro. Em sistemas mais antigos, o motorista sentia o motor ligando e desligando, sentia pequenas vibrações, pequenos atrasos. No novo sistema, as transições são quase invisíveis. O motor elétrico entrega torque suave desde o primeiro movimento. O motor a combustão trabalha nos bastidores, constante e controlado. Os engenheiros focaram pesado no fluxo de energia. Estudaram como a eletricidade viaja entre a bateria, o motor e o gerador. Viram onde o calor se acumula, onde o atrito rouba potência, onde a resistência mecânica atrapalha o desempenho. Cada perda pequena soma, com o tempo. Reduzir essas perdas virou prioridade. O software também é peça-chave. O sistema de controle analisa o tempo todo, a velocidade, a carga da bateria, as condições da estrada e o jeito de dirigir. Ele decide quando o motor a gasolina deve gerar eletricidade e quando o motor elétrico pode usar mais a energia armazenada. Essas decisões acontecem em frações de segundo. O motorista não vê nada, mas isso define a experiência ao volante. Deixar o motor a gasolina trabalhar mais tempo, numa faixa estável e eficiente, faz o consumo cair sem precisar de uma bateria enorme. O sistema evita extremos. Evita que o motor funcione de forma ineficiente em carga baixa. Evita que a bateria se esgote rápido demais na aceleração. Equilíbrio é a palavra-chave. Essa abordagem não busca o maior número de cavalos, não almeja desempenho espetacular. Quer consistência, suavidade, previsibilidade por milhares de quilômetros. Essa consistência pode não virar manchete, mas faz diferença no dia a dia. E quando o dia a dia fica mais eficiente sem complicação extra, outra pergunta surge baixinho. Se o sistema usa combustível de forma mais inteligente e não depende de baterias tão grandes e caras, como isso afeta o custo total de ter o carro por muitos anos? Os elétricos são elogiados pelo custo de uso baixo. Eletricidade pode sair mais barata que combustível. Manutenção pode ser mais simples, com menos peças móveis. Mas o preço de compra de muitos elétricos ainda é salgado. Baterias grandes são caras. A matéria-prima tem custo. Fábricas precisam ser adaptadas. Tudo isso pesa no bolso antes mesmo de o carro chegar à loja. O novo híbrido da Honda se coloca num meio termo. Não usa uma bateria enorme. A bateria é menor, mais leve, mais barata de produzir. Como o motor a gasolina ainda está lá, o sistema não depende totalmente da infraestrutura de recarga. O motorista abastece nos mesmos postos de sempre, em poucos minutos, sem precisar planejar paradas longas para carregar. Esse equilíbrio muda a conta de ter um carro. Uma bateria menor reduz o custo de fabricação e o peso do veículo, o que ajuda na eficiência e no desgaste dos pneus. Ao mesmo tempo, o consumo cai em comparação com carros a gasolina tradicionais, especialmente no trânsito, onde o motor elétrico faz a maior parte do trabalho. A manutenção também pode mudar. Como o motor a gasolina opera de forma mais estável e controlada, o estresse nos componentes internos diminui. O motor elétrico ajuda nas acelerações fortes, reduzindo o esforço. Com o passar dos anos,
Isso pode influenciar a confiabilidade e os custos de serviço. Para quem compara opções, esses detalhes pesam mais que números de desempenho. Muita gente olha o custo total em 5 ou 10 anos. Calcula a economia de combustível, seguro, valor de revenda. Um híbrido que entrega boa eficiência, sem o preço alto, de um elétrico puro pode parecer um meio-termo bem prático. Tem também a questão da incerteza. As redes de recarga estão crescendo, mas ainda são irregulares. Em lugares onde o carregamento público é escasso, um carro elétrico pode ser limitante. O híbrido tira essa preocupação. Ele se comporta como um carro comum, mas usa energia de forma mais inteligente. Se um sistema desse chega perto da eficiência de alguns elétricos, mantendo o preço acessível e a flexibilidade, o comprador pode pensar 2 vezes antes de ir para o elétrico total. Mesmo uma pequena mudança no comportamento do consumidor mexe com as projeções de mercado. E se bastante gente resolver esperar, nem que seja um pouco, a pergunta maior aparece. O que acontece com os planos ambiciosos de crescimento baseados na adoção rápida do carro elétrico? As montadoras de elétricos montaram suas estratégias em cima de uma direção clara: o fim dos motores a combustão. Já investiram pesado em fábricas de bateria, cadeias de suprimento de lítio, plataformas inteiras dedicadas ao elétrico. Essas decisões vieram de projeções de crescimento, gráficos de vendas apontando para cima, governos anunciando prazos para o fim dos carros novos a gasolina. Para muitas empresas, o caminho parecia traçado, mas um híbrido eficiente muda o ritmo dessa história. Se o motorista descobre que pode economizar combustível sem precisar recarregar todo dia, talvez ele demore mais a migrar para o elétrico. Pode escolher esse meio-termo e ficar nele por mais tempo que o previsto. Essa demora não precisa ser enorme para fazer diferença. Uma mudança pequena na demanda já afeta previsões de produção e receita. As empresas focadas no elétrico contam com a escala para baratear as baterias. Quanto mais rápido cresce a produção, mais barato fica. Se o crescimento desacelera, a redução de custos também pode atrasar. Os modelos financeiros baseados em expansão rápida teriam que se ajustar. As montadoras tradicionais enfrentam outra pressão. Muitas já anunciaram metas para reduzir ou eliminar os motores a combustão. Uma nova geração de híbridos competitivos complica essa decisão. Se o público responder bem, elas podem precisar equilibrar investimentos entre elétricos puros e híbridos por mais tempo. Isso não significa que os elétricos vão sumir. Sinaliza que a transição pode não ser linear. Em vez de uma ruptura brusca, o mercado pode conviver com tecnologias sobrepostas por vários anos. Investidores e governos observam esses sinais de perto. Acompanham o comportamento do consumidor, os pedidos, as listas de espera. Pequenas mudanças podem indicar movimentos maiores. A confirmação da Honda de um híbrido mais avançado não ataca os elétricos diretamente. Ela expande, de mansinho, o leque de opções reais. E quando as opções aumentam, a certeza diminui. A indústria agora encara uma pergunta sutil. Se o caminho para a eletrificação total se tornar mais longo e gradual do que se pensava, como as estratégias de longo prazo vão se ajustar? Quando uma empresa refina uma tecnologia existente, em vez de abandoná-la, as outras percebem. A decisão da Honda de avançar na engenharia híbrida mostra que os sistemas com combustão não estão congelados no tempo. Ainda podem melhorar, ainda podem se adaptar. Nas salas de reunião pelo setor, as discussões estratégicas ficam mais complexas. Bilhões já foram direcionados para plataformas elétricas, fábricas dedicadas estão sendo construídas, engenheiros retreinados, campanhas de marketing pregando um futuro totalmente elétrico. Mudar de direção é improvável, mas ajustar o ritmo é possível. Uma opção híbrida mais forte força uma revisão dos prazos. Alguns fabricantes podem repensar a velocidade com que reduzem investimentos em desenvolvimento híbrido. Outros podem acelerar melhorias nos próprios sistemas para não ficar para trás. Competição nem sempre aparece como confronto direto. Às vezes é um redirecionamento silencioso de verbas. Os governos também observam. Muitas políticas foram desenhadas para forçar a eletrificação rápida e reduzir emissões.
Se os híbridos de nova geração entregarem ganhos significativos de eficiência com preço acessível, os formuladores de políticas podem ter novos debates. Os incentivos devem valer só para elétricos puros, ou híbridos eficientes também podem fazer parte da solução numa transição mais longa. O mercado raramente se move numa direção única, sem pausas. Ele se ajusta ao conforto do consumidor, aos limites da infraestrutura, às pressões econômicas. O preço do combustível oscila, o custo da eletricidade varia por região, as cadeias de suprimento atrasam. Cada fator influencia a velocidade real da mudança. O anúncio da Honda não promete uma revolução. Apresenta uma evolução construída sobre bases existentes. Essa diferença importa. Revoluções causam rupturas profundas. Evolução pode, silenciosamente, remodelar expectativas com o tempo. Se os híbridos ficarem mais refinados e aceitos, podem prolongar a vida dos motores mistos muito além do previsto. Isso mexe no planejamento de fábricas, contratos com fornecedores e verba para pesquisa de longo prazo. E por baixo desses cálculos estratégicos, tem uma pergunta mais pessoal. Como o motorista comum vai reagir diante de uma escolha que parece menos extrema e mais familiar? Para a maioria, a estratégia da indústria é distante. O dia a dia é que importa. Trânsito de manhã, levar os filhos na escola, viagens longas no feriado. O que vale não é o rótulo da tecnologia, mas como o carro se comporta ao longo dos anos de uso. Um híbrido eficiente pode parecer familiar desde a primeira volta. Não precisa aprender rotinas novas de recarga. Não precisa planejar rotas em torno de postos. Abastece nos mesmos lugares de sempre. Mas no trânsito pesado, o carro desliza em modo elétrico, silencioso, com mais frequência. A conta do posto pode diminuir sem exigir uma mudança grande no estilo de vida. A bateria é pequena o bastante para não assustar com uma possível troca no futuro, mas forte o suficiente para o vai-e-vem da cidade. A manutenção segue conhecida. Mecânico entende de motor a combustão, e as partes elétricas já são comuns para eles mexerem com segurança. Para famílias na dúvida entre um elétrico ou não, esse equilíbrio reduz a ansiedade. Oferece progresso, sem forçar uma mudança brusca. Esse conforto emocional pesa, na hora da compra tanto quanto os números técnicos. Com o tempo, a percepção muda. Os híbridos deixam de ser vistos como soluções temporárias. Passam a parecer ferramentas de longo prazo, feitas para condições reais, não ideais. Em regiões onde a rede de recarga ainda está crescendo, essa praticidade pesa ainda mais. Nada disso cria manchetes barulhentas. Não tem ruptura dramática com o passado. É um ajuste lento no jeito de pensar sobre o caminho à frente. A tecnologia avança, mas de um jeito mais compassado. Conforme 2025 se aproxima, a pergunta não é se os elétricos vão crescer. É quantos vão preferir esse caminho do meio antes de dar o salto final. Para quem quiser acompanhar como essa mudança vai se desenrolar, passo a passo, continuar por aqui deixa a história mais perto, enquanto a indústria, no seu ritmo, vai se adaptando.